Olá a todos, estamos de volta aqui com a nossa série de speedrun de táticas e hoje nós vamos continuar a resolução de alguns exercícios de tática. Mas antes de a gente ir para a resolução desses exercícios, eu gostaria de mostrar a vocês, eu preparei aqui um material sobre o processo para que nós possamos resolver juntos esses exercícios de tática. Porque muitas vezes esses exercícios a gente precisa estruturar um raciocínio lógico, tá? Para seguir uma sequência correta. E eu fiz isso no último vídeo, mas eu não gostei muito do resultado, para ser sincero. E aí então eu preparei esse documento para que a gente possa ler esse documento aqui juntos e aí sim seguir com essa sequência lógica de raciocínio, tá bom? Então vamos lá, eu chamei isso aqui de processo de pensamento lógico estruturado para resolução de exercícios táticos de xadrez. Então, o que nós temos aqui, né, uma primeira etapa é a análise da posição. É muito importante que nessa etapa a gente não comece a calcular os exercícios. A gente vai só analisar a posição. Então, a primeira coisa que a gente faz é a contagem material. E por que eu gosto de fazer a contagem material em exercícios táticos? Porque essa contagem de material ela pode dar alguns sinais. Por exemplo, se eu tiver com uma contagem de material muito inferior ao meu adversário, provavelmente esse exercício está sugerindo que eu tenho algum checkmate, algo que eu vou ganhar a partida. Porque dificilmente eu vou estar com pouco material na minha posição e eu vou lá ganhar um peão ou ganhar uma peça quando eu estou extremamente inferior em material. Então é um sinal de que existe algo imediato para eu fazer nessa posição. Tá joia? Outra coisa importante é analisar a posição dos reis, tá? Tanto o rei oponente, né? Vamos ver se ele está em alguma posição segura. E eu vou também analisar o meu rei, para que eu veja se eu não tenho nenhuma ameaça eminente ao meu rei que me faça pensar na sequência correta de lances. Tá? Outra coisa que é muito importante é a gente observar alinhamentos de peças. Geralmente, peças que estão alinhadas estão sujeitas a algum tipo de ataque duplo. Tá? Então é muito importante analisar os alinhamentos. Peças desprotegidas, né? A gente costuma usar o termo de peças penduradas no tabuleiro. Então, peças que estão ali soltas, sem nenhuma proteção, ou até mesmo que estão sobrecarregadas, ou seja, uma peça, ela às vezes pode estar realizando a proteção de outras duas. Então, ela muito provavelmente não consegue proteger as duas peças. Então, você pode fazer um desvio, né? Buscar com que essa peça se movimente para defender uma delas e, por consequência, ela vai liberar a proteção da segunda peça. Outro tema importante para a gente analisar é a mobilidade das peças. Então, algumas peças elas podem estar trancadas na posição ou impedidas pelas suas próprias peças. Então, é importante analisar a mobilidade das peças, inclusive do rei adversário. Tá? Então, nessa fase, ou nessa etapa, como eu chamo, a gente não calcula nada, é só uma análise, você só vai passar a vista no tabuleiro e tentar identificar todos esses temas antes de começar a calcular. Uma vez que você percebeu todos esses temas, aí sim nós vamos iniciar a segunda etapa, que é o cálculo de variantes. Então, nessa etapa,
nós vamos utilizar a seguinte prioridade. Nós sempre vamos analisar primeiro os cheques, depois as capturas e, por fim, ameaças. Tá? Outra coisa super importante, eu quero que você preste muita atenção, é que você deve testar diferentes ordens de lance. Vocês vão perceber que nos exercícios de tática, muitas vezes a ordem importa. Tá? Então, tem lances intermediários, ou vão ter capturas prioritariamente com peças de menor valor, para deixar as peças de maior valor para o fim, e não necessariamente. Às vezes, você pode guardar justamente uma peça menor, porque ela vai aplicar um checkmate. Então, é importante que se teste diferentes ordens de lance. Tá bom? Então, espero que dessa vez a explicação tenha ficado um pouco mais clara do que no vídeo anterior. E vamos lá para os nossos exercícios aqui de táticas. Tá bom? No vídeo anterior, nós fizemos 7 exercícios, tá joia? Foram 7 tentativas, 7 acertos, nenhum erro. Então, estamos aí com um aproveitamento de 100% e com o rating atual de 747. Lembrando que a nossa meta dessa série é chegar aos 2.000 de rating. Como eu disse, os exercícios começam muito fáceis, mas eles vão evoluindo, vão ficando mais difíceis à medida que a gente vai avançando. Tá joia? Então vamos lá, não vamos ser ansiosos e vamos seguir o processo. Eu tenho aqui, na contagem de material, eu tenho como brancas, né? Eu tenho aqui uma dama, um peão. Então a dama vale 9, um peão vale 1, eu tenho 10 e as pretas têm aqui uma dama 9 pontos. Tá? O que mais que eu vou perceber aqui na posição? Alinhamentos. A minha dama está alinhada com a dama do meu oponente. Tá? Terceira coisa, eu tenho aqui também os reis que estão desprotegidos, né? Tanto o rei preto, ele não tem aqui nenhum peão ou peça bloqueando essa fileira aqui, né, que pudesse protegê-lo, bem como o meu rei também não tem nenhum tipo de proteção. Vamos então agora começar a calcular. Eu tenho cheques, tá? Eu posso vir aqui dar um cheque com a dama nessa casa. Posso dar outro cheque nesta casa. Posso dar outro cheque aqui e outro cheque aqui. Além disso, eu tenho também o cheque aqui na casa de B4. E deixe-me ver se tenho mais cheques. Teria ainda mais uma possibilidade de cheque aqui em F3. Então, vejam que eu tenho cheques em F3, F4, F5, em G7, G8, tenho cheques aqui em B4, mais algum cheque disponível? Acredito que não, terminaram os cheques. Tá? Então, essa é a nossa análise de cheques. Agora, é evidente que eu vou analisar o segundo passo da etapa de cálculo, que é verificar as capturas. Então, eu tenho aqui uma captura da dama. A dama está pendurada, ou seja, é uma peça que não está protegida por nenhuma outra peça. Então, claro que é o lance correto aqui para a resolução desse exercício. Vamos lá, a gente captura a dama e acertamos mais um exercício. Vamos aí para o placar de
761 e vamos para o próximo exercício. Vejam como é importante seguir calmamente os passos que eu estou indicando. Próximo exercício, jogam as brancas. O que está acontecendo aqui? As pretas, elas acabam de dar o cheque no meu rei. Tá? Elas estão aqui na contagem de material, elas estão com 9 pontos pela dama, e eu tenho aqui uma torre que vale 5 e um bispo que vale 3. Então, existe aqui a contagem de material, 9 contra 8. As pretas acabam de me dar um cheque e elas estão ameaçando tomar a minha torre no próximo lance. Tá? Eu não posso dar nenhum cheque nessa posição, porque o meu bispo é um bispo de casas escuras, tá? Então eu não vou conseguir dar um cheque no rei, porque ele está em uma casa clara. Agora eu tenho uma captura, então a dama está me dando cheque, ameaçando ganhar a minha torre no próximo lance, mas essa dama ela está pendurada. Vejam que não há nenhuma peça protegendo a dama. Então o lance correto aqui é bispo toma em B6. A joia, muito fácil esse exercício. Vamos para o próximo. Agora nós temos já uma posição que a gente vai precisar pensar um pouco. Olha só, na contagem material, as pretas têm um cavalo contra 2 peões das brancas. Então, está 3 contra 2. Os reis estão ambos aqui desprotegidos. As pretas não têm material suficiente para dar um checkmate aqui no nosso rei. Então, nós não precisamos nos preocupar com checkmate. E nós temos aqui 2 peões passados. Então, observem que esses 2 peões passados, eles podem ser promovidos, tá? Então, como que a gente pode seguir com a promoção desses peões? Porque se eu conseguir promover um peão, eu vou transformar ele numa dama e depois eu vou converter a minha vantagem e vou ganhar essa partida. Então, vamos aqui começar a calcular os lances para que possamos avançar esses peões e tentar fazer aqui a promoção desses peões. Então vamos pensar primeiro no lance A6, é o lance imediato que eu tenho. Eu não estou capturando uma peça, mas eu estou ameaçando capturar uma peça. Quais seriam as casas que esse cavalo teria para fugir da ameaça de captura? Ele poderia vir aqui para C5, mas eu poderia capturá-lo no próximo lance, ficando aí com 2 peões passados rumo à promoção, e posteriormente eu poderia simplesmente trazer o meu rei e para tentar apoiar um desses peões. Tá? Vamos pensar que eu possa avançar esse peão e se o meu adversário não mover o cavalo, ele simplesmente deixar o cavalo, aí eu posso
tomar o cavalo, mas eu posso também avançar, porque se eu mover o meu peão, vamos fazer um teste agora. Se eu movo ele para A6 e o rei se aproxima, eu posso continuar a avançar para A7. O rei não pode vir nesta casa para tentar tomar o meu peão, porque essa casa está protegida pelo peão. E eu vou promover com cheque no próximo lance. Eu posso promover uma dama nesta casa aqui de A8 e eu vou ganhar a partida. Então, me parece que o primeiro lance realmente é o lance A6, porque nada pode parar esse peão da promoção. Então vamos lá, vamos jogar A6. Está correto o lance. O cavalo saiu para a casa de D6. Tá? O que ele ameaça agora? Se eu continuar aqui a avançar o meu peão, notem que ele não tem como segurar a promoção em A8. Ele pode, eu posso jogar então A7, o cavalo poderia vir aqui para B5, mas eu vou promover a dama no próximo lance com cheque no rei e tô ganho nessa posição. Então, próximo lance é avançar o peão para A7. Notem que o cavalo, ao invés de vir para a casa de B5, como eu previ anteriormente, ele veio para uma casa similar, né? Ele veio para a casa C8, tentando aqui, atacando o meu peão, mas eu vou promover uma dama agora nesse lance. Está correta a resolução deste problema. Tá bem? Resolvemos já 10 exercícios, contando os exercícios do vídeo anterior. Vamos para resolver mais um exercício agora. Vamos lá. Jogam as brancas. Vamos fazer aqui a contagem material. As pretas têm uma torre contra um peão das brancas. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Antes disso, os reis estão desprotegidos. Tá? Esse rei aqui está bastante vulnerável aqui na 8ª fila. O meu rei também não está grande coisa, né? Ele continua aqui bastante vulnerável. Ele pode tomar cheques aqui da torre na casa de A7. E é essa a minha análise preliminar. Vamos então iniciar os cálculos. Eu tenho algum cheque disponível? Tenho. Se eu avançar o meu peão para F7, estou dando cheque no rei. O rei das pretas não pode se mover para F8. Ele não pode tomar o peão em F7, porque o meu rei protege essa casa. Ele poderá, então, fugir para a casa de G7, para a casa de H7 ou para a casa de H8. E no próximo lance, eu posso promover a dama aqui na casa de F8. Se o rei adversário ele vier para a casa de H7, quando eu promover, eu não vou promover com cheque. Vamos analisar o que acontece se posteriormente as pretas derem um cheque no meu rei. Eu posso simplesmente tirar o rei para qualquer casa aqui e ele não vai conseguir pegar minha dama no próximo lance, porque ela vai estar
na casa de F8. Então eu não corro o risco de promover e perder a minha dama na sequência. Então a sequência correta aqui realmente é avançar o peão para F7, dar cheque no rei. Vejam que o rei tirou, saiu do cheque, tirando o rei aqui para a casa de G7, o que é melhor para as brancas, porque eu vou promover a dama com cheque no rei das pretas e vou poder posteriormente ganhar material com a dama e ganhar essa posição. Então está correta a nossa resolução. Vamos para o próximo exercício agora. Jogam as brancas. Uau! Temos aqui uma dama das pretas contra 3 peões das brancas. Então nós temos 9 contra 3 na contagem material. As pretas estão aqui com o seu rei vulnerável. As brancas também estão com o rei vulnerável. Tem aqui esses peões ainda exercendo alguma ação de bloqueio, mas a dama das pretas pode vir aqui, dar um cheque no rei e depois sair coletando esses peões e podem ganhar facilmente o jogo aqui das brancas. Tá bem? Vamos ver, eu tenho algum cheque? Tem um cheque aqui na posição. Eu posso avançar o peão para F6. E eu tenho o tema do garfo, porque quando eu atacar o rei, eu vou estar simultaneamente atacando a dama. Então, eu vou dar o cheque no rei, o rei vai ter que se mover para alguma casa e depois eu vou tomar a dama. E aí vão me restar 2 peões e eu posso promover um deles. Muito provavelmente aqui o peão de A6 eu posso seguir com ele para A7 e A8 e promover uma dama aqui na casa de A8, porque o rei vai estar muito distante, ele vai ter que dar muitos passos para tentar alcançar esse peão e ele não vai conseguir alcançar. Então, o lance correto aqui é peão aqui em F6, cheque, ataque duplo na dama, vou tomar a dama inimiga e aí acertamos mais um exercício. Vamos para o próximo. Gostaria de fazer pelo menos 7 exercícios hoje. Esse exercício aqui é bastante interessante. Eu já enxerguei aqui a combinação tática, mas vamos seguir o nosso processo. Tá bem? Contagem material. Estamos em desvantagem, porque as pretas têm uma dama contra um cavalo e um peão. Então elas têm 9 pontos contra 3 mais 1, 4. Então nós temos aqui que encontrar algum lance forte, porque a desvantagem material é enorme. Então eu tenho que encontrar algum lance bastante agressivo. Tá? Vamos lá. Se eu tentar avançar o meu peão, esse lance aqui é muito fraco, porque a dama pode vir aqui começar a me dar cheques. Em algum momento, depois que eu desviar o meu rei, eles podem, inclusive, me dar algum tipo de ataque duplo e ganharem o meu cavalo e, posteriormente, ganharem essa partida. Então, avançar esse peão não me parece o melhor lance. Vamos começar a calcular. Eu tenho cheques disponíveis? Sim, eu tenho 2 cheques de cavalo aqui disponíveis. Eu tenho cavalo G7, cheque, né, no rei. Só que esse rei ele pode simplesmente se mover aqui para uma outra casa e depois
eu poderia talvez ainda dar mais um cheque, o rei vai se afastar e eu não vou ter mais cheques para aplicar nesse rei. Agora tem um outro cheque que ele é muito interessante, pois é cavalo em D6. Cavalo D6, observem que eu estou dando um cheque no rei, mas eu, ao mesmo tempo, estou aplicando um ataque na dama adversária. Então, quando eu aplicar o cheque aqui em D6, o rei vai se mover e no próximo lance eu vou capturar a dama. E depois vai ficar fácil, porque imaginam que o rei vem aqui para essa casa de F8, eu capturo a dama aqui em B5, ele pode ainda tentar encostar aqui nessa posição, mas depois eu simplesmente avanço o meu peão, vou dar um novo cheque. Se ele vier para cá, eu ainda tenho algum lance ou eu vou afogar o rei? Então eu acho que eu não posso avançar o meu peão logo na sequência. Eu não sei se o exercício vai continuar, mas vamos checar aqui novamente. Cavalo D6, cheque, ataque duplo. O rei se move para F8, eu capturo a dama, e se o rei voltar para G8, eu não posso dar o cheque aqui com o peão, senão eu corro o risco de ficar afogado, porque o rei pode vir novamente para cá, e se eu voltar aqui com o meu cavalo, de repente o rei já não tem mais lances, e aí eu vou empatar a partida. Então, assim que ele jogar, eu não posso fazer o meu avanço, eu provavelmente vou ter que voltar com o meu cavalo para atacar o rei novamente, e aí sim guardar a casa de H8 com cavalo B5 para cavalo D6 e cavalo D6 para cavalo F7. Aí eu estou guardando essa casa, o rei vai ter que se mover e aí sim eu vou poder promover meu peão. Então vamos lá, lance correto é cavalo D6. Toma a dama, só que o exercício parou por aí. Eu gostaria de ter visto qual seria a continuação do computador. Mas se o rei viesse para cá, notem que eu não posso dar o cheque, senão ele vai vir para cá no próximo lance, e aí eu não tenho como não afogar esse rei, a não ser que eu venha para essa casa, mas depois ele vai vir para cá, vai tomar o meu peão, e eu não tenho material suficiente para ganhar a partida. Tá? Vamos então para o último exercício desta série de speedrun. Espero que os comentários, ou seja, esse processo que eu expliquei para vocês, esteja sendo bastante claro para que vocês aprendam a resolver os exercícios de tática da forma correta. Tá joia? Vamos lá. Temos aqui uma torre contra 2 peões. As pretas têm mais material. A torre vale 5, cada peão vale 1. Então está 5 contra 2. Ambos os reis estão, de certa forma, inseguros nessa posição, mas vamos começar agora a calcular, primeiro pelos cheques, e eu tenho já um cheque, aliás, um único cheque disponível, que vai aplicar um ataque duplo sobre a torre. Então, o lance correto aqui é B4. Tá? O rei vai se mover, eu preciso tomar a torre no próximo lance e perfeito, estamos aí com 100% de aproveitamento. Acertamos mais 7 exercícios de tática no dia de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado
desse vídeo. Se você gostou, aproveite para dar o like e aproveite também para se inscrever no nosso canal aqui do Instituto Nexo. Aproveite também, se você tem algum comentário, coloque aqui embaixo para mim, para que eu leia os seus comentários e possa aperfeiçoar os próximos vídeos de acordo com aquilo que vocês desejam ver aqui no canal. Tá joia? Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!